Amigo aposentado, pensionista do INSS. Gente, todo mundo já sabe que quem ganha acima do salário mínimo não vai ter aumento real, vai ter só o reajuste do INPC. E o aposentado que recebe um salário mínimo vai ter o INPC mais o acumulado do PIB. Cara, eu tenho um vídeo aqui separado. Você sabe como é que é calculado o PIB? Como é que funciona? Que raios é esse de PIB? Você sabe como é que funciona? A gente vai explicar aqui para você o passo a passo aí sobre o PIB. Vai desmistificar, né? Aí a questão do PIB. Muita gente não sabe como é que funciona, como é calculado o PIB. A gente vai mostrar aqui para vocês agora. E essa previsão aí de quanto que vai o salário de quem ganha acima do mínimo. Qual é a previsão do INPC? Você já sabe qual é o valor aí do INPC? Quanto que é a previsão do INPC 2023? Gente, pode ser aí ficar abaixo do que você imagina, tá? Você que é aposentado ganha acima do mínimo. A gente vai explicar para você agora nesse vídeo. Fica aqui comigo até o final. E vamos mostrar também esse vídeo aqui explicando passo a passo aí, porque o aposentado que ganha um salário mínimo, ele vai receber o INPC mais o acumulado dos 2 últimos anos do PIB. Eu vou colocar aqui agora para você. Cauã, coloca aí só os aumentos que tiveram aí desde 94 até 2023. Bota aí o finalzinho, coloca aí o finalzinho aí, de 2016 para cá. Olha só, pessoal, você está vendo aí? Pode aumentar um pouquinho? Aumenta só um pouquinho. Olha só. O que você está vendo aqui no meio, você está vendo a data e a parte do meio aqui. A parte do meio aqui é para quem ganha a porcentagem de aumento para quem ganha acima do salário mínimo. Você pode reparar aqui, sobe um pouquinho, que de 2015 para cá, você pode reparar que o aumento foi praticamente igual, tanto para quem ganha acima do mínimo e tanto para quem ganha o salário mínimo. Olha só, 2016, 11,28 para quem ganha acima do mínimo e 11,68 para quem ganha acima do quem ganha o salário mínimo. Em 2017, quem recebe acima do mínimo teve a porcentagem de aumento maior do que o salário mínimo. Em 2018, a mesma coisa. Em 2019, basicamente ali 1% de diferença, né, de um para o outro. Em 2020, foi zero alguma coisa de diferença, 2021. Por quê? A partir desse momento, não foi aplicado a política de valorização do salário mínimo, que era só pago o INPC. O que aconteceu? Coloca ali em 2000 e para cá, 2004 ali, olha só. De 2004 para cá, mais ou menos, olha só, 2005, olha 2005. 2005, para quem ganha acima do mínimo, recebeu 6,36 de aumento e o salário mínimo teve 15,38 de aumento. Olha só, por quê? Isso que faz a política de valorização do salário mínimo. Esse período foi aplicado no Brasil a política de valorização do salário mínimo. Olha só, 2006, 5,1 e 16%. Foi 11% a mais no salário mínimo. 11% a menos para quem ganha mais do que o salário mínimo, porque nesse período vai ser igual agora. Nunca na história do Brasil, assim, já aconteceu, na verdade, não posso dizer que nunca na história do Brasil, não posso dizer isso, já aconteceu, não é algo que, não, já aconteceu e vai acontecer de novo. Esse período agora, para quem ganha acima do mínimo, vai ser o terror. Vai ser a pior coisa que pode acontecer, porque cada vez mais quem ganha acima do mínimo vai se aproximar do salário mínimo. E agora, por que isso? Porque você não recebe o acumulado do PIB e deveria receber o acumulado do PIB. Mas agora, que PIB é esse? Como que funciona? Como é que calcula o PIB? Vamos mostrar aqui agora para você, meu amigo aposentado e pensionista do INSS. Bora lá. Coloca aí, vamos lá.
Play. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que, por sua vez, foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de 300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300. Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos três elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado! Não podemos! Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB! Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então curta e compartilhe nossos vídeos e não deixe também. Então curta um padrão de vida relativamente baixo. Caramba, olha isso. A Índia teve, cara, 2 bilhões de dólares. 2 bilhões, não? Que isso, cara? Ah, cara, pô, 2 milhões de
16 milhões de dólares. Gente, é dinheiro pra caramba, e você vê que a China não é a Índia, né? Não é a maior renda per capita, por mais que tenha ali uma maior, a maior arrecadação, não é o país mais rico, né, cara? Por pessoa ali, porque a Índia tem muito mais pessoas. Então, se você for dividir o valor do PIB por moradores, acho que a Índia também acho que tem 1 bilhão de habitantes, habitante pra caramba, cara. Então, assim, é muito difícil calcular, né? O PIB ali, são vários fatores, e muita gente pede para eu falar quanto que vai ser o acumulado do PIB. Então é muito difícil saber, tá? Então tem que esperar esse ciclo aí de 2023 chegar, acabar, para poder juntar todas essas pesquisas, todos esses dados, para trazer o número oficial do PIB, acumulado PIB 2023, e aí vai ter o índice real de quanto que vai ser o salário mínimo. Agora é só aproximações, chegando perto, mas realmente ainda não dá para falar o valor exato do salário mínimo, beleza? Abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. O melhor ainda está por vir e só está começando. Tchau.